pessoal, tudo bem? Então, passando aqui para bater um papo com vocês rapidamente sobre bacteriologia. É o momento de nós sentarmos para fazer algumas avaliações. Você que me acompanha nesse vídeo, pega o seu caderno, pega a sua caneta e vamos fazer algumas pontuações. Bem, normalmente você está vendo esse vídeo porque você já teve uma introdução na aula presencialmente aqui no curso, aonde nós explicamos que o nosso corpo humano, 75% dele é ocupado por bactérias. Isso é ruim? Depende. As bactérias positivas são elas que ocupam 75% do nosso corpo, do corpo humano. Então, sendo as positivas, elas têm a função de trabalhar dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, que é um organismo, em defesa desse mesmo corpo. Mas nem sempre elas trabalham só. Em muitos casos, as bactérias negativas também trabalham, mas elas trabalham negativamente. Elas trabalham justamente trazendo para nós doenças aonde esse corpo humano ele precisa expulsar essas bactérias negativas. E de que forma é que nós vamos expulsá-las? Através das bactérias positivas. Você não consegue visualizar elas a olho nu. Você vai precisar do auxílio do microscópio. Então, olhando no microscópio, você vai observar que as bactérias positivas aparecem num tom roxo ou azul. Olhando no microscópio as bactérias negativas, você vai observá-las num tom vermelho. Usando esse mesmo microscópio, eu vou conseguir determinar se ela é positiva ou negativa. Perceba, as positivas, elas fazem parte do corpo humano, estão no corpo humano, desde o leite materno da mãe. É bem estranho, mas é verdade. O bebê recém-nascido precisa do leite materno. Essas bactérias positivas são transmitidas para o recém-nascido através do leite materno. Isso é ruim? Não. O corpo humano, ele vai trabalhar junto com essas bactérias em defesa do seu organismo. Então, elas atuam no corpo humano em defesa. Defesa de quê? Defendendo e combatendo as negativas. As negativas que é transmitida por uma alimentação infectada, por uma falta de higiene, justamente por uma contaminação, por um vírus. Então, o corpo ele é contaminado por bactérias externas, através de vírus, através da falta de higienização, por alguns alimentos, tá? É onde elas vêm em contato com o nosso corpo e a intenção delas, o único objetivo é destruir esse corpo humano, esse sistema, e carregar em doenças. Perceba, quando nós temos uma criança que começa a andar, ainda nos seus 4, 5 anos, há uma necessidade de colocá-la para andar sobre a terra, ter contato com a terra. Isso por quê? Para que ela possa ter nela anticorpos. Ah, mas esses anticorpos como acontece? Justamente através das bactérias positivas. O contato com a terra, o contato com o leite materno, ela precisa ter dentro dela essas bactérias positivas. E elas trabalham ao nosso favor. Às vezes elas têm vontades e são exigentes. Muitas das vezes elas definem até o que você e eu vamos comer. Se você costuma ter o hábito de comer bastante alimentos que não é saudável, pizza, x-tudo, hambúrguer e alimentos industrializados, essas bactérias elas gostam. Elas ficam muito felizes. Quem não gosta de uma pizza
pizza, do hambúrguer, elas também. Então elas preferem os alimentos industrializados, porque esses alimentos industrializados já vêm pronto e elas não trabalham para fazer trituração deles. Então elas ficam mal acostumadas, elas ficam, na verdade, acomodadas. Elas começam a ganhar alimentos, começam a se alimentar, tá? Elas começam a ganhar a comida, ser alimentadas sem trabalhar, né? É tudo que elas querem. Quem não gosta de ganhar tudo sem ter esforço? Assim elas são inteligentes, elas preferem os alimentos industrializados porque elas não vão se esforçar e vai ter esse alimento de forma bem cômoda para elas. É aquela vontade que você tem, desesperadora, de tomar sorvete, de consumir refrigerantes, de consumir massas. Então, você não tem essa vontade, né, de consumir legumes e alface, conforme você tem de consumir um hambúrguer, uma pizza, um queijo. Então, elas gostam realmente de alimentos industrializados. E esses alimentos que elas consomem, elas aumentam, né, o seu tamanho, elas aumentam o tamanho dela, o peso dela. Por quê? Porque elas ficam se alimentando sem fazer esforço, né? Nós também, normalmente, nós também aumentamos o nosso peso corporal quando você come muita besteira e não faz exercício. Assim são as bactérias. Ah, mas dentro de você tem bactérias acomodadas que não gostam de trabalhar nem tem esforço para conseguir o alimento? Sim. Ah, então eu não quero elas dentro de mim. Não, está errado. Elas estão aí pelo único benefício de proteger o seu organismo das bactérias negativas. Quando as bactérias negativas, elas conseguem atingir o seu organismo, seu intestino, elas chegam até você, quem vai fazer o trabalho de expulsar as negativas são as bactérias positivas. É como se o seu intestino, onde nós temos uma concentração maior de bactérias, na verdade, 70% das bactérias, digamos assim, está concentrada no intestino. Então, elas ficam concentradas ali e marcam aquele território. E elas falam, não, isso aqui é meu, o território é meu, a casa é minha, aqui tem comida, aqui tem tudo que eu preciso. Quando entram as bactérias negativas, é um intruso. As bactérias negativas são intrusas. Então, as positivas vai fazer o quê? Vamos expulsar o intruso daqui. Vamos tirar o intruso daqui. A casa é minha, o território é meu, a comida é toda minha. Então, elas não querem dividir comida com as negativas. Então, elas fazem um trabalho que é a nosso favor. Essa briga que elas travam no seu intestino é uma briga que nos favorece. Porque as positivas vão brigar com as negativas para expulsar as bactérias negativas do seu corpo. Então, elas precisam estar realmente no nosso corpo humano, dentro do nosso organismo, nosso corpo que é nada mais que um organismo. Então, elas precisam estar ali trabalhando. Você está dormindo, elas estão trabalhando. Trabalhando o quê? Ao meu, ao seu favor. Quando esse corpo, esse organismo, ele perde seus sinais vitais totalmente, nós sabemos que o corpo que não tem sinais vitais, ele perde a vida, não tem mais vida. Então, esse corpo, por um determinado tempo, ele vai sofrer as alterações e vai passando pelas suas fases transformativas, tá? E também pelas suas fases destrutivas. Dentro dessas fases transformativas, destrutivas, vocês devem lembrar, falamos acerca, que nós temos algumas fases ali. É onde nós temos o agigantamento, a putrefação, né? A elaceração, a esqueletização. Então, as bactérias se alimentam do que você come durante todo o seu dia. Se você hoje não tem mais sinais vitais, se o corpo não tem mais vida, você não vai se alimentar.
Se você não vai se alimentar, elas, as bactérias, não vão se alimentar, porque ela depende de você ingerir alimentos para elas se alimentarem. Então elas vão ficar no intestino sem comida. Elas começam a ficar agitadas, nervosas, elas começam a ficar estressadas, querendo comer. Mas o corpo não tem mais vida, você não vai mais consumir alimentos. É onde elas começam a liberar os gases. E elas começam a se destruir uma a outra, porque elas estão nervosas, estressadas, porque elas não têm mais alimento. Elas só vivem dentro de um corpo que tem vida. Se esse corpo não tem vida, elas vão morrer. Elas não vão ter vida, porque elas vivem do nosso organismo, elas se alimentam do nosso alimento. Se o corpo não tem vida, não tem alimento. Se não tem alimento, elas vão morrer. Então elas estão com os dias contados. E aí elas começam a brigar entre si, as positivas, bactérias positivas. E é onde gera, ela vai começando a liberar o quê? Os gases. E aí esses gases, ele é liberado justamente no intestino, tá? Intestino, 4 dedos acima do umbigo. É justamente ali no intestino que você vai observar num cadáver que ele começa a inchar, podendo ficar um tamanho bem grande. Isso são o que? Os gases. Por quê? Porque surgiu esses gases, porque as bactérias, elas não estão se alimentando e elas estão brigando entre si. Então, nesse momento que as bactérias, elas estão perdendo a vida também, elas vão morrendo. Quando esse corpo, esse cadáver, ele tem contato com o solo, com a terra, e ele tem contato com moscas, automaticamente esse corpo, ele recebe sobre ele, tá, alguns micróbios, e ele recebe sobre ele alguns parasitas, tá, fungos, e é justamente quando ele recebe ali no solo, que vai de encontro com as bactérias positivas, é que essas bactérias positivas entram em colapso, que esses outros, tá, fungos, bactérias, entram em colapso, e nesse colapso que eles entram entre si, as bactérias, tanto positiva como negativa, e os fungos, tá, todos os protozoários que estão ali, eles começam a consumir a carne do cadáver. Então eles começam a se alimentar, já que eles não têm comida, já que eles não têm hambúrguer, não têm pizza, não têm sorvete, eles começam a se alimentar do corpo, da gordura, da pele do cadáver. É onde nós chamamos de estado de putrefação. Então você vai observar, essas bactérias conseguiram já comer parte da face, a outra não. Uma parte está com osso, elas já comeram toda a parte da carne e da gordura, a outra já está intacta. Então elas estão devorando esse cadáver aos poucos. Daqui a 2, 3 anos, quando for pegar esse corpo para fazer a exumação, nós temos ali só ossos. Só ossos. E por quê? Porque elas fizeram o trabalho de comer a carne. E elas comeram a carne por quê? Porque elas não têm alimentos. Então elas comeram aquela carne. E depois elas vão buscar outras carnes para comer. Se não achar, elas são mortas. Então, eu espero que você tenha entendido o trabalho das bactérias positivas, o trabalho das bactérias negativas. Falamos até sobre a fase da putrefação e a função delas na putrefação. Tá? Se você gostou, se você entendeu esse vídeo, se você tem dúvida, faça perguntas. Se você gostou, curte, comenta. E se você deseja ver outros, também coloca nos comentários.